Direto dos estúdios da Musical FM na Avenida Paulista. Debates com o pastor César Cavalcante. Um bom dia na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar o debate da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude a termos um bom programa, que o Espírito Santo trabalhe na minha, na sua, nas nossas vidas, que juntos exaltemos, glorifiquemos o nome do Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Você pode participar desse programa mandando uma mensagem de áudio pelo WhatsApp, porque no debate dificilmente dá tempo de atender pessoas ao vivo. Algumas vezes acontece, mas é muito difícil. É um tempo curto para explanação das ideias, então eu prefiro o WhatsApp. Então você manda uma mensagem de áudio que seja curta, né, se apresentando: olá, meu nome é fulano, sou de tal lugar e a minha opinião é tal. E aí você manda a sua opinião. Para você participar, o WhatsApp é 98484 9988, 011 98484 9988. E você pode acompanhar, você pode ouvir esse debate através das várias plataformas. Então, nas redes sociais, você pode assistir: Facebook, Instagram, YouTube. Para você ter uma melhor experiência de som e imagem, o YouTube é melhor, tá? Mas você pode acompanhar também pelo Instagram, com o incômodo de ficar com o celular virado de ladinho e tal. E se você estiver acompanhando no Instagram, dá um like aí, compartilha com outras pessoas, a mesma coisa no Facebook, compartilha. O tema hoje é importante e o nosso tema hoje é: Adão poderia ter resistido à tentação? Adão poderia ter resistido à tentação? Para debater esse tema hoje, eu estou recebendo aqui dois pastores, um seminarista e um pastor. Estou recebendo aqui o pastor Luciano Scala. Ele é pastor, ele é vice-presidente da Igreja Comunidade Vale da Bênção. Ele tem graduação em filosofia, graduação em teologia, pós-graduação em bioética e pastoral da saúde, pós-graduado em gestão executiva. É escritor, é palestrante, também trabalha com coach cristão. Bem-vindo aqui, pastor Luciano Scala. Pastor César, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Quero dizer que é um prazer estar aqui nessa emissora para juntos partilharmos de um tema bem interessante. E eu tenho certeza que nós vamos aprender bastante e, juntamente com os textos bíblicos que nós apresentaremos, nós vamos iluminar essa ideia e trazer uma excelente reflexão para o nosso programa de hoje. É um prazer, pastor, estar aqui. Prazer é nosso. Com a gente também no programa de hoje, o seminarista Ricardo Riu. Ele é tecnólogo em logística, está cursando teologia já no 6º semestre, quase terminando, pós-graduando em ciências da religião. Obrigado, Thaís. É membro da Igreja Presbiteriana da Penha, que ontem contribuiu, a Igreja Presbiteriana ontem contribuiu enviando seu pastor, né, que esteve com a gente ontem, e foi assim uma bênção. Foi Edivaldo, né? Desculpa, eu errei. O Edivaldo é que indicou o pastor Amauri, reverendo Amauri, que esteve aqui ontem, e foi uma benção. Aliás, o próprio debatedor, o oponente, que foi o pastor Cruvinel, fez aí grandes elogios, né? Um abraço ao pastor Amauri, ao pastor Cruvinel, se estiverem nos ouvindo, tá? Deus abençoe. E hoje a Igreja Presbiteriana da Penha contribui mais uma vez através do seminarista Ricardo Riu. Falei certo seu nome, Ricardo? Sim. Bem-vindo. Ricardo Riu. É um prazer, pastor, estar aqui nesse programa, viu? É um prazer também conhecer o pastor Luciano também. E espero que a exposição das ideias seja uma bênção, né? Seja um debate sadio, né? Uhum. E seu pastor está te ouvindo, clara, né? Ele já falou para mim: se você errar, eu vou te dar umas broncas. Responsabilidade aumenta, olha só, né? Meu Deus do céu. Não querendo colocar um peso no irmão, mas já colocando. Então, só para você saber. Só para você ficar esperto. Só para você sentir um pouquinho, né? Exatamente. Só para você tremer mais. Então é o seguinte, pastor Luciano, vou começar com você. Maravilha. Adão poderia ter resistido à tentação? Por quê? Como é que você se coloca nesse debate? Bom, nós estamos trabalhando no campo da hipótese, no campo da especulação, né? Nós estamos pensando numa possibilidade, uma situação hipotética. Fazer teologia usando uma situação hipotética é algo que nós temos que tomar muito cuidado. Mas olhando
olhando para os textos que trarão essa narrativa, nós podemos dizer que sim, ele poderia ter resistido. Ele poderia ter fugido da tentação, até porque ele foi influenciado pela sua esposa, né? Por Eva. Então, no meu primeiro momento, eu digo que ele poderia sim ter resistido à tentação. Ricardo, como que você se coloca aí no início desse debate? Eu vou fazer a mesma pergunta para você. Adão poderia ter resistido à tentação? Por quê? Da mesma maneira que o pastor falou ali, de um campo de especulativo, né? Que a gente vai entrar num campo de especulação aqui, né? E eu creio que não. Eu creio que Adão não conseguiria resistir, entendeu? Até mesmo porque pelos próprios decretos de Deus, né? E quando a gente vê esses decretos, ele não só decretou a criação, como ele decretou a queda, como ele decretou a redenção e o final da história, né? Deus, ele não é... o que a gente crê, né? A minha posição. Ele não é um Deus que prevê as coisas, entendeu? E sim é um Deus que constrói a história, né? Porque aquele que prevê, ele não participa do processo, né? Assim, no meu ponto de vista. Né? Entendi. Ricardo, então, na sua opinião, Deus decretou a queda. E quando a gente fala Deus decretou a queda, podemos dizer que Deus decretou o pecado? Não. Então, como que a gente se... Quem é calvinista, geralmente, que defende assim, como que ele deve se posicionar? Porque o senhor fala assim, olha, Deus decretou a queda, mas ele não decretou o pecado, que é a queda. Então, como funciona? Então, aí a gente cai nos paradoxos, né, da teologia e que também tem a antinomia, né? O que são esses paradoxos ou a antinomia? São duas verdades bíblicas, né, que elas parecem se contradizer, a princípio, né, parece se contradizer, que aí a gente cai na soberania de Deus e a responsabilidade humana, né? Elas parecem se contradizer, mas que no final elas se completam. Só que pelo tribunal da razão humana, a gente não vai conseguir reconciliar essas duas. Mas as duas são duas verdades. Um exemplo disso é a soberania de Deus e a responsabilidade humana, que é difícil. A trindade também, que é uma das acusações que os muçulmanos têm pra gente, que a gente é politeísta, a gente adora 3 deuses. Mas na realidade a gente adora um Deus só. Mas como você explica isso para um muçulmano? Isso é uma antinomia. As duas naturezas de Cristo, a humana e a divina. Deus, ele era homem ou ele era Deus? Essa uma outra antinomia. Mas ele sofreu, ele sentiu dor, ele sangrou. Ele era homem. Poxa, mas ao mesmo tempo ele para uma tempestade, ou seja, ele tem um controle, o domínio sobre a natureza. Ou seja, ele também é Deus. E essa é uma antinomia. É difícil de você entender isso pela razão humana. Mas são duas verdades bíblicas. Ok. Pastor, a sua opinião, ouvinte, também, para cá, 984849988, pastor Luciano. Você entendeu o jeito que ele entende? Como é que o senhor se posiciona sobre isso? Quando eu penso essa questão, e justamente quando nós falamos acerca da origem do mal, eu me recordo na época de faculdade de filosofia. Minha formação é católica, tanto a de filosofia como a de teologia. Eu tive muito acesso a material católico, estudei bastante a patrística, né? E estudando Santo Agostinho, a De Ordine, quando ele fala acerca do mal, uma das coisas que Agostinho coloca é que o mal ele surge, porque senão nós entraremos numa incoerência em dizer que Deus criou o mal. Ele vai dizer que o mal ele vai surgir na ordem de Deus, e Deus se utiliza do mal dentro da sua ordem, né? Então, ao meu ver, olhando por esse sentido, a queda não foi algo, ao meu ver, não foi projetado por Deus. Se o senhor está citando Agostinho fala da existência do mal, mas ele diz que o mal depende também da vontade humana. Né? Quer dizer, é a liberdade que o homem tem que gera o mal. Exatamente. Daí vem a questão da escolha. Né? Daí vem a questão da escolha. Então, ao meu ver, por exemplo, no caso de Adão, o mal não existia a raiz dentro dele, como existe no humano, né? Como a pessoa lá hoje carrega dentro dela, aquela tendência, em Adão não existia. Ali não foi um mal porque estava dentro dele. Ali foi um mal moral, uma escolha moral. Ele não deveria e ele fez. Foi a escolha dele. Então, ao meu ver, partiu da escolha dele. E ele escolheu.
comer. Mas ele também poderia ter escolhido o contrário. Isso no meu ponto de vista. Entendi. Bom, é muito difícil fazer teologia em cima do silêncio da Bíblia, né? Onde a Bíblia não diz e tal. Então, eu reconheço que esse tema é um tema bem difícil para ambos, né? Mas, Ricardo, esse lance de que o mal, ele é fruto do... Eu não vou falar livre-arbítrio, porque aí vira um outro debate, mas ele é fruto da liberdade que o homem tem. O calvinismo extremo vai dizer o seguinte: não, o homem não tem vontade de nada, para nada, tudo está determinado. Mas tudo está determinado, o rapaz que estuprou a sobrinha, Deus está por trás desse estupro. Então Deus falou: vai lá e estupra sua sobrinha. É sobrinha, não é? Foi essa menina agora de 10 anos, ficou grávida? Então vai lá e estupra sua sobrinha. Deus é o autor de todo o pecado. Então, em última análise, ou não. E aí, se a gente fala não, automaticamente a gente está dando liberdade para aquele cara fazer o que ele fez e depois ser julgado por isso. Como é que a gente entende? Então, aí é o que nem você já começou falando, são os extremos. Os extremos são complicados. Que nem se a gente chegar e falar que Deus decretou tudo, então a gente não precisa mais orar, a gente não precisa mais... É porque está tudo decretado, né? Então a gente não precisa fazer mais nada. Ou seja, e acaba o homem virando o quê? Uma marionete na mão de Deus. O homem vira uma marionete na mão de Deus, quando na realidade isso não é. Ou seja, da mesma forma que Deus decretou todas as coisas, o homem, ele é livre para fazer todas as coisas que ele quiser. Ele é livre, entendeu? E Deus não fere essa vontade dele, não violenta a vontade dele. Muito pelo contrário, quando a gente fala em decreto, a gente fala do decreto permissivo também de Deus. Deus permite o pecado, entendeu? Ou seja... quando a gente tenta cair muito nesse campo da especulação, a gente pode ter esses extremos das duas vertentes. E também, se você vai muito pelo lado da responsabilidade humana, o que acontece? Você torna Deus dependente do homem. Deus, ele só se vira um telespectador da história. Ele só consulta e faz uma pré-constatação dos fatos. Tá ok. Pastor Luciano, se Adão escolheu cair, conforme o senhor está defendendo, se Adão podia ter resistido, né, ali ao pecado e tal, qual é o futuro escatológico de Adão? O Adão, ele está no céu, o Adão está no inferno, o Adão é um personagem bíblico que existiu, é o nosso primeiro ancestral, é o pai de toda a raça humana, né, o cabeça federal da humanidade, todo mundo está em Adão, né, vem de Adão. Aliás, a própria Eva, num sentido bem estrito, ela também descende de Adão, ela também sai de dentro de Adão. E isso é importante na teologia, porque nós todos temos um único ancestral comum e não dois. Nós não somos descendentes de Adão e Eva. Todos nós somos descendentes de Adão, inclusive a Eva. Agora, se o Adão teve liberdade, escolher sim ou não, pecar ou não pecar, se manter ou não... ok, o senhor defende que ele teve essa liberdade, beleza, entendi. Então, beleza, onde é que está o Adão agora? Então, o Adão está no inferno porque ele rompeu com Deus? Ou ele foi perdoado? Eu acredito, eu sou daquela linha que crê que Adão foi salvo, sim. Que o plano de Deus ocorre nele e ele é salvo. Então, ao meu ver, o que aconteceu com Adão, que foi a sua queda, houve também um processo de remissão para ele. Tanto que esse processo de remissão, de redenção, ele vai desenrolar até em Jesus Cristo. Então, ao meu ver, Adão, sim, também faz parte desse processo de salvação e ele também está salvo. Isso do meu ponto de vista. Certo. E pastor Ricardo, eu vou apertando aqui cada um, beleza? Seminarista. Desculpa, eu falei pastor, né? Então, Ricardo... Tá profetizando já. Você crê? Então, Ricardo, é o seguinte, agora deixa eu apertar um pouquinho aqui para o seu lado. É o seguinte, se Deus decreta, por exemplo, vamos pensar em outro caso emblemático, né? Temos dois, um é o Adão, outro é o Judas. Vamos pensar, por exemplo, no Judas, né? O calvinismo clássico vai defender que o Judas nasceu para ser o traidor, ele apenas desenvolveu o papel que ele tinha e tal, tudo mais. Aí eu faço a pergunta parecida com a dele, mas com outro personagem, Judas. Judas foi salvo ou Judas foi perdido? E aí parece que a minha pergunta fica sem pé nem cabeça, teologicamente, mas agora eu vou tentar sintonizar ela melhor, fazer uma sintonia fina aqui. Por que eu estou perguntando se o Judas foi salvo ou não?
Porque se o Judas nasceu para desempenhar um papel que já havia sido decretado por Deus, se o Judas foi desde o ventre, ou antes dele, sei lá, desde o ventre pelo menos, programado para fazer o que ele fez, logo ele agiu na obediência ao que Deus já havia determinado. Se ele agiu na obediência e fez o que Deus tinha programado para que ele fizesse, e ele foi, então, o start para que Jesus fosse morto, porque é ele que entrega Jesus, para a salvação da humanidade e tudo mais. No final, o Judas foi salvo ou ele é perdido e por quê? E aí, para quem da minha pergunta não fez sentido, vou tentar traduzir melhor. Qual é o lugar de quem obedece à risca o que Deus determinou? O céu ou o inferno? Porque no último dia, o Judas pode levantar a mão e falar assim, peraí, por que eu estou indo para o inferno se eu apenas obedeci tudo que o Senhor mandou? Eu sou um servo, obediente, nasci para fazer isso, fiz do jeito que o Senhor determinou, e se eu apenas obedeci, qual é o meu lugar? Por que eu tenho que ir para o inferno? Não seria o justo o que o Judas fosse salvo, neste sentido, por ter apenas obedecido decretos da parte de Deus? Qual é o lugar de quem obedece decretos de Deus? É o céu ou é o inferno? Então, é uma pergunta bem complicada, né? Bem de Judas, né? Quando a gente olha num texto de Lucas, deixa eu só pegar aqui, Lucas 22, a gente vê Jesus Cristo falando assim. Deixa eu só... Lucas... Bom, Lucas 22. Porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Ou seja, aí a gente está vendo que o desígnio de Deus era que Jesus Cristo fosse traído e entregue para ser crucificado. Mas Judas, ele é responsável pelos atos dele, as suas atitudes. Ou seja, por isso que a palavra diz ai. Por que ai? Porque ai daquele que está fazendo essa coisa, entregando isso. Entendeu? Ai daquele que cumpre o que Deus mandou. Não. Porque se Deus mandou e ele estava sendo apenas cumprido, por que ai? Não, porque essa é a pergunta, entendeu? não, eu entendi. Porque assim como Deus ele determina todas as coisas, essa vontade que o homem tem de fazer o mal, Deus permite. Mas isso é vontade dele. De Deus? Não, do homem. É vontade do homem. Então, mas o que o Judas fez estava determinado por Deus ou foi vontade do Judas? Não, foi vontade do Judas. É por isso que eu falei que as duas coisas caminham. Ou seja, Jesus Cristo, ele vai ser entregue, está determinado que Cristo vai morrer, está determinado que Cristo vai ser traído, mas isso é a responsabilidade dele. Da mesma forma que Pedro fala para os judeus, fala assim, Cristo foi crucificado por intermédio de vocês, ou seja, a responsabilidade da crucificação, exatamente, a responsabilidade da crucificação foi de vocês. Entendi. Então o Judas, ele deu lugar porque ele quis. Então Sim. Tem um livre-arbítrio aí, rolando. Livre-arbítrio é... Uma livre escolha, uma liberdade. Porque acaba que ele escolhe, porque se ele tem essa liberdade... Isso se chama o livre-arbítrio, né? Porque ele que escolheu, então, o entregar a Cristo. Isso do meu ponto de vista, né? Olhando em cima da tua fala. Mas aí você não pode defender isso, né? Não, é que o quando a gente fala de livre-arbítrio, eu entendo o livre-arbítrio. Essa palavra fica pesada, né? É uma palavra pesada. A gente fala de uma livre agência, ou seja, é inconsistente alguém agir naturalmente, entendeu? Fora dentro da liberdade que Deus dá, mas se torna também inconsistente uma autonomia de Deus de todas as coisas. Ou seja, ele não consegue ser autônomo à parte de Deus. Quando a gente fala de, que nem o irmão citou, o livre-arbítrio, eu entendo o livre-arbítrio assim, a capacidade de agir contrária à nossa própria natureza. Isso, depois da queda, o homem não consegue reverter esse processo. Ou seja, ninguém conseguiu fazer o caminho ao contrário. Voltar ao estado original antes da queda. O homem não conseguiu isso.
Até hoje. Por quê? O salário do pecado é a morte. E até hoje nós morremos. Ninguém conseguiu parar de pecar. Uma vez que o homem faz... Adão, ele tinha sim a sua escolha. Ele era bom e ele poderia fazer sim o mal. Ele era bom e ele poderia sim fazer o mal. Então tinha escolha. Sim, até aí os calvinistas eles concordam. Depois de Adão que a coisa... Depois da queda que aí o negócio então já começa... Então ele poderia não pecar, então. Ele poderia não pecar pela escolha não dele. Não ter caído na tentação. Só que como Deus... Como que a gente vê então Apocalipse 13:8? O cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Como é que a gente vê esse versículo? Deus ele mataria o seu filho lá na eternidade se houvesse uma possibilidade do homem não cair? Entendi. Entendeu? Bom, aí fica complexo, né? Vamos saber o que pensa o ouvinte. O WhatsApp está disponível, 984-849988. Você liga e... Você liga não. Você manda seu áudio e entra ao vivo aqui direto no programa, e também os comentários que estão chegando aqui no Facebook, não, eu estou olhando aqui no canal do YouTube. O Dair Vieira, ele escreve o seguinte: Gênesis 3:11, comeste tu da árvore que te ordenei que não comeste? Como conciliar esse versículo com a ideia de que Deus decretou a queda? Né? Tem também aqui o Paulo falando o seguinte: Satanás sabe que Deus sabe do passado, do presente e do futuro. Por que ele se rebelou tendo essas informações? Então, outra questão aqui. Paradoxal, né? Vamos lá. Tem aqui outra pessoa. Bom, não vou trabalhar com essas duas aqui por enquanto. E o seu áudio, manda para cá, 98484-9988. Eu volto aqui com a opinião do pastor Paulo, com o pastor Luciano Scala. Manda aí. Pensei que você ia chamar intervalo, desculpa. Então tá bom, vamos embora fazer intervalo. Eu também. Eu também pensei a mesma coisa. Então, uma pegadinha do malandro aqui, glu, glu, glu. Então, vamos lá. Dentro da tua presciência, já sabia, né? Então, vira aí, vamos fazer intervalo. Depois do intervalo a gente volta, vai. Agora você pode ouvir a Musical FM além dos 105.7 em qualquer lugar do mundo. Faça já o download do nosso aplicativo. Digite na Google Play e Apple Store Musical 105.7 e instale já no seu smartphone. Você pode mandar a sua mensagem. Ouvir a Musical em alta qualidade em todo lugar. E ficar por dentro de tudo que acontece na nossa programação. Disponível para Android e iPhone. Não esqueça, digite Musical 105.7 e seja bem-vindo. Musical, mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. De volta com o programa. E aí eu quero falar para vocês da Escola de Pregadores da Faculdade Teológica Bethesda, que está disponível com vagas, tá certo? Você tem vontade, né, aprender mais a respeito de pregação? Então vem para a Escola de Pregadores da Faculdade Bethesda, onde você vai aprender muito sobre... Olha, a Escola de Pregadores não é um curso de teologia, tá? Não tem prova, não tem trabalho, não tem um trabalho lá, não tem um trabalho. Tem lá um exercício, né, que é você colocar em prática aquilo que você aprendeu no módulo. Eu nem lembro que módulo é, parece que é módulo 5. Lá pela metade do curso tem lá um exercício. Mas não tem prova, avaliação, nota, nada. É um curso de capacitação, onde você vai aprender a respeito de inspiração, chamado, comunhão. Você vai aprender sobre ferramentas que você pode ter no seu celular, no seu computador. Você vai aprender sobre introdução, como se conectar com as pessoas que estão ouvindo a pregação, como inicia, como termina, erros comuns, a divisão do sermão em partes didaticamente factíveis dentro do assunto que você está expondo, a diferença de sermão temático, textual, sermão expositivo, né? Lá eu falo por que existe, sei lá, acho que nos últimos 10 anos, parece que só o sermão expositivo é que vale, né? Mas quem é pastor de igreja sabe da importância de um bom sermão temático, né? O pastor sabe a necessidade da igreja
E às vezes ele quer abordar um tema e não exatamente um texto. Não quer explorar exegeticamente um texto, mas a igreja está precisando ouvir sobre oração, por exemplo. Então eu não vou tratar só um texto, eu vou tratar um tema. E o nome desse estilo de pregação é pregação temática. Geralmente nos cultos de instrução, nos cultos de ensino. Agora, pastor, e na pregação? Não, na pregação tudo bem. Aí a pregação expositiva talvez seja a melhor pedida. Mas qual a diferença entre elas? Como funciona cada uma delas e tal? Você vai saber muita coisa. São mais de 50 aulas. Agora, o preço desse curso é ridículo, de verdade. Imagina esse curso disponível para você por 12 meses e você paga R$80. Não é nem por mês, você paga 10 de 80. Não é 12 de 80, 10 de 80. Então você paga R$800 para ficar estudando o ano inteiro. O ano inteiro. O login e senha chega hoje para você no seu e-mail, no seu, acho que não sei se é pelo WhatsApp também, mas seja como for, você recebe login e senha. Agora, então já é barato, né? Barato demais. Estou fazendo um curso, onde? Na Faculdade Bethesda, na FTB. Ah, que legal. Quanto você paga por mês? 80. Quer dizer, é barato demais. Agora imagina isso pela metade do preço devido à pandemia. Desde março, esse curso teve 2 turmas, né? E essas 2 turmas pela metade do preço, exatamente a metade do preço. Ao invés de pagar 10 parcelas de 80, o pessoal está fazendo 10 parcelas de R$ 39,90. 10 parcelas de R$ 39,90. Deixa eu achar aqui. Nesse momento, a turma está com 700... Eu acho que vou ter que atualizar. 700 e poucos alunos, mas eu não sei o poucos aqui quanto que é, mas já falo para vocês. Quer ver? Nesse momento, a turma está com 752 alunos, né? Então, você vai participar de uma turma com 752 alunos. Pastor, dá para ver esses alunos? Não, você recebe o login e senha, né? A impressão que você dá é que o curso é só para você. Mas lá nos comentários, embaixo de cada aula tem lá os comentários, ou em cima, não lembro agora onde fica o botão, mas lá nos comentários você pode interagir com a sala, tá certo? Comigo, eu respondo e tal. Então, fora isso, você tem ainda plantão tira dúvidas. Então, para entrar nessa turma, você vai pagar 10 de 39. O preço é tão baixo, mas tão baixo, R$39, que as pessoas preferem pagar em 3 vezes. Ao invés de pagar em 10 de 39, dá 399, 10 de 39,90. Os mesmos 399, que é metade dos 800, os mesmos 399, o pessoal está fazendo em 3 de 133 no cartão. Então, se você quer fazer a sua inscrição, é só chamar no WhatsApp. E antes de dar o número do meu WhatsApp para você se inscrever, eu já quero dizer para vocês que os alunos inscritos ganham na hora Intensivão Teológico mais Escola de Ministérios. Intensivão Teológico é um projeto pedagógico da Faculdade Bethesda com os grandes nomes da teologia brasileira, ministrando na Faculdade Bethesda, em eventos da FTB. Aí tem eventos com 300 alunos, tem eventos com 5.000 alunos, tem eventos com 6.000 alunos, tem eventos com 1.300 alunos. São vários eventos, pelo menos uns 30 disponíveis para você. Então, imagina você ter um curso sobre os profetas do Antigo Testamento com o professor Luiz Saião. Está aqui, disponível para você dentro do projeto do Intensivão. Imagina você ter um curso sobre a primeira e a segunda carta de Paulo aos Coríntios com o reverendo Nicodemos, Augusto Nicodemos. Está aqui, disponível para você. Imagina você ter um estudo, um curso sobre o mundo, a carne e o diabo, como a igreja interpreta isso, com o professor, saudosa memória, Dr. Russell Shedd. Está aqui, disponível para você. Imagina você ter um curso sobre missões com o pastor Davi Botelho. Está aqui dentro do Intensivão. Então, só o Intensivão Teológico, minha gente, já vale muito mais do que tudo isso. Já vale muito, mas não tem preço. Tem coisa que não dá para falar em preço. Não tem preço. Então, você tem o Intensivão de graça, você tem a Escola de Ministérios de graça. A Escola de Ministérios é para quem já está no jogo, já está em campo, já é líder e tal. E aí eu convido aqui, por exemplo, na Escola de Ministérios, o pastor Paulo Lutero falando sobre a psicologia, o lugar da psicologia no ministério pastoral. Então, e ele fala não só no lugar da psicologia para você enquanto pastor, mas como que você cuida da sua sanidade mental. Então, mega vale a pena. Depois o Dr. Ricardo Bitum, ele ministra aqui também a respeito do seu chamado, né, os dons, o seu chamado e tal. Então, super vale a pena. A Escola de Ministérios eu estou dando de graça. Custa R$360, é muito barato, mas é de graça para você que faz a inscrição na Escola de Pregadores. O Intensivão Teológico também já é barato, mas é de graça para quem faz a matrícula. Então, você faz a matrícula na Escola de Pregadores
e ganha 3. Você paga um e leva 3 cursos. Escola de Pregadores, esse você está pagando a metade. 10 de R$ 39,90. E ganha intensivão teológico mais escola de ministérios. Deu para entender? Agora que você entendeu, se a gente for fazer as contas mesmo, se formos fazer as contas do preço normal da escola de pregadores, dá 1.400. A escola de pregadores é 800, o outro é 240, o outro é 360, dá 1.400. Vamos pensar assim, ó. Dos 1.400, 1.000 deixa comigo. Deixa com a faculdade Bethesda. Você não paga esses R$1.000. E os 400, você vai pagar em 10 de R$ 39,90. Sem juros, sem entrada, sem acréscimo, sem taxas, sem matrícula, sem nada. 10 de R$ 39,90 no cartão, você paga sem sentir. Pergunta, cabe na fatura do seu cartão R$ 39,00? Só é no cartão, não faz boleto. Cabe na fatura do seu cartão? Ah, pastor, eu e a minha esposa, na nossa família só temos um cartão, mas o cartão é no nome da minha esposa. Tem problema? Não, não tem problema. Você pode fazer, eu vou usar o cartão da minha esposa, mas a matrícula é no meu nome. A pergunta é, no cartão de crédito da família, cabe R$ 39,90? Aí você responde assim, pastor, não cabe, tá difícil, ficamos desempregados, tá? Então não faça. Então não ligue, não compre, não está na hora de comprar. Está na hora de poupar, está na hora de empreender, talvez, buscar uma alternativa. E se você tiver dúvida sobre pregação, manda para cá no programa das duas, que é o programa Crescendo na Fé, e com muito carinho a gente responde sem sonegação de informações, de graça, né? Todo dia, de segunda a sexta-feira. É um programa para isso. Agora, se você pode investir R$ 39,00, que tal você ter disponível aí no seu nome, no teu celular, no tablet, no computador, na sua TV, aonde você quiser, um programa pronto, uma programação completa, um curso completo chamado Escola de Pregadores. O preço é realmente irrisório. R$ 39,90 só no estudo. Eu não vou dizer que só no estudo quem não quer, porque realmente tem gente que quer e não pode pagar. Eu sei disso. Eu já conversei com pessoas assim. Pastor, meu sonho é entrar na escola de pregadores, mas mesmo os 39, eu não consigo pagar. Ok, não é a hora agora, Deus vai preparar essa hora. Mas se você pode, eu acho que a grande maioria pode, investir R$ 39,00 no teu ministério. Qual foi o último curso de capacitação que você fez, meu irmão, minha irmã? Qual é o último diploma ou o último certificado que você tem? Qual é a última especialização, a última atualização? Então, que tal entrar num programa de capacitação sobre pregação sem igual, com 55 aulas, grátis o intensivão teológico, cursos com os grandes nomes da teologia brasileira e de quebra levando a escola de ministérios? É só fazer a inscrição. Pastor, como que eu faço? Me chama no WhatsApp. 99007-6844. 0 operadora 11 99007-6844. Você faz o seguinte, adiciona aí, FTB 99007-6844, 011 99007-6844. E aí você chama, coloca teu nome e tracinho matrícula. Ah, meu nome é Cláudia. Então você coloca Cláudia, tracinho matrícula. E aguarda que o pessoal da nossa secretaria vai te atender. 011 99007-6844. Só coloca teu nome e tracinho matrícula. Aguenta aí que em alguns minutos, talvez horas, você vai ter a sua inscrição pronta. 011 99007-6844. Pensou teologia, pensou Faculdade Teológica Bethesda. Agora você pode ouvir a Musical FM além dos 105.7 em qualquer lugar do mundo. Faça já o download do nosso aplicativo. Digite na Google Play e Apple Store Musical 105.7 e instale já no seu smartphone. Você pode mandar a sua mensagem. Ouvir a Musical em alta qualidade em todo lugar. E ficar por dentro de tudo que acontece na nossa programação. Disponível para Android e iPhone. Não esqueça, digite Musical 105.7 e seja bem-vindo. Musical, mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. De volta com o programa Crescendo na Fé.
Vamos aqui ler algumas opiniões. A Vânia fala, bom dia, com certeza Deus não teria avisado. Não, com certeza, senão Deus não teria avisado para não comer do fruto. E ele cedeu à tentação. A pergunta é, Adão poderia ter resistido? O Joabe diz, acredito que sim, porque Deus diz, quem lhe deu o fruto que lhe ordenei não comer? Dando a entender que a decisão estava em suas mãos, mas Adão vacilou. O Wagner, ele diz o seguinte, eu acho que sim, porque na palavra está escrito, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O Cláudio diz, poderia sim. Deus deu uma ordem, Saul fez igual, perdeu o reinado. Com Adão entrou o pecado. O Juraci diz, os anjos também pecaram por não guardar seu estado original. Eles poderiam ter resistido, né? O homem, por não cumprir o que Deus mandou, não comais. E a resposta, não de um jeito ou outro. O homem pecaria e cederia à tentação. O Ricardo fala assim, sim, devido ao relacionamento com Deus. O Moisés também crê que sim. O Edmilson, eu acho que não. Ele já estava destinado a ceder. Senão, ele não teria caído. E aqui também pelo YouTube, tem aqui uma galera também compartilhando, né, falando, né, o Maxwell fala, Jesus resistia à tentação, José do Egito resistia à tentação, ceder é uma escolha, né? A Elisângela diz, Deus já sabe tudo, mas a escolha é minha, eu não sou preso, sou livre para agir e para pensar. Tá aqui o Osmar falando, FTB, a melhor escola teológica. Tem aqui o Osmar, o Osmar novamente, eu vou fazer meu curso na FTB quando Deus abrir uma porta de emprego. Legal, Osmar, que bom. Vai perseverando aí. Deixa eu ver, o Robson, bom dia. Só uma coisa não entendo, porque somos tão cruéis com os nossos irmãos. Parecemos querer sempre estar certos, quando na verdade não é a nossa intenção, e sim crescermos no conhecimento. Tem aqui mais pessoas aqui contribuindo. Odair, com a mentalidade hebraica, então responde Gênesis 3:11, já que o pensamento ocidental está errado. Só um lembrete, queridos, o calvinismo começou depois do ano 400 na igreja, com Agostinho. Caramba, ele está dizendo então que Agostinho era calvinista. Pode isso, Arnaldo? Será que dá? De volta para o futuro, né? Pega o DeLorean, né? Volta lá. Vamos lá. Ciência, quando eu falo pré-ciência, eu não estou falando que Deus precisa consultar o futuro. Pré-ciência, ele só consegue consultar o futuro aquilo que ele determinou. Aquilo que ele determinou. Ou seja, a fonte do conhecimento de Deus não precisa buscar conhecimento para poder saber o que vai acontecer. Ele é todo conhecimento. Ele não pode ter dado, revelação. Por exemplo, liberdade para você, e você decide se você vai virar à esquerda ou à direita, mas como ele está fora do tempo, ele já sabe que decisão você tomou. Sim, porque a eternidade, quando a gente fala de Deus, a gente fala de um ser eterno. Para Deus não existe passado, presente e futuro. Deus, ele contempla toda a história de uma vez. Acho que aí fica a distinção imediato, né? Que a gente fala conhecimento imediato de Deus, né? Acho que aí fica a distinção da pré-ciência de Deus e a predestinação de Deus, né? Uhum. Ele ter a presciência não significa que ele predestinou para que aquilo ocorresse. Senão nós vamos entrar naquela questão do que o pastor colocou, daquele tio que violentou a menina. Deus tem a presciência disso ou Deus predestinou que isso acontecesse? Então a gente tem que tomar cuidado nesse sentido, porque nós colocamos em Deus, ao meu ver, um caráter de crueldade. Então esse Deus é cruel. Porque o que eu respondo para uma mãe que teve a sua filha violentada? Deus predestinou que isso acontecesse. Eu acho que isso coloca em Deus uma crueldade. Na sua opinião, Deus determinou que acontecesse? Não, por causa do decreto permissivo dele. Ele permitiu o quê? O homem vai lá e ele peca por liberdade própria. Por liberdade própria. Deus permitiu que o homem pecasse. Tanto que ele permitiu que o homem pecasse, que o homem caiu. Então o homem tem permissão de Deus para fazer coisas erradas. Sim. Mas ele tem permissão de Deus para fazer coisas certas? Aí é que tá. Uma anotação que eu fiz aqui é muito interessante. Deus não opera positivamente no homem, tanto querer quanto realizar, quando o homem vai contra a própria vontade revelada de Deus. Ou seja, ele permite e entrega o homem à própria consciência do coração dele. Ok. Então o homem tem, da parte de Deus, liberdade para agir contra a vontade de Deus. É isso? Liberdade para pecar.
Então, e quer agir contra a vontade de Deus. Exatamente. Agora, esse mesmo homem, ele tem liberdade para agir a favor? Se Por Deus, exemplo, ele pode se arrepender? se Deus trabalhar no coração dele, sim. Não. Agora, não Não por é se vontade Deus trabalhando, própria. não. Então, mas por vontade própria ele pode pecar. Por vontade própria. Ele Mas pode por vontade pecar. própria ele não pode se arrepender. Partindo dele, não. Então, Se mas se partindo Deus não dele ele pode pecar. Se Deus, sim. Mas se, partindo dele ele não pode se arrepender. se Deus não trabalhar no coração dele Então, para trazer ele ao Deus arrependimento... deixou o homem programado para pecar, Não. mas não programado para se arrepender. Não. É por isso que eu falo dos decretos permissivos, dos decretos eternos, porque o que acontece? Quando a gente chega e fala assim, poxa, Deus então ele é autor do mal, se você for seguir essa linha do pensamento. Não, mas Deus- essa linha Deus- de pensamento é você que está apresentando. Eu só estou questionando. Então, Deus seria o autor do mal. Porque se você for analisar, levar isso até a última consequência, você pode falar assim, bom, por que Deus Sim. criou Satanás? Então quem é o autor do mal? Exatamente, é o próprio homem. Ó, no versículo, quer ver? Vamos lá. Então o homem Marcos. criou o mal. Ué, não, o mal nasce de dentro dele. Quer ver? Vamos lá. Texto, Marcos. Marcos capítulo 27, versículo 21. E aí deu? Não, eu acho que eu perdi. Eu acho Marcos que o quê? Você falou? Não, eu coloquei 27, 21. Não, então é Mateus. Então acho que deve ser Mateus, peraí. Ou o texto tá errado ou é Mateus. Não. Não, você errou a A referência ou é Mateus, né? Deixa eu ver aqui. Enquanto você procura, eu vou aqui pro Ricardo. Eu vou aqui pro Luciano. Maravilha. Luciano, manda. Acerca dessa questão, bom, Deus ele não cria o mal. Deus ele não cria o mal e o homem não cria o mal. O mal ele surge dentro dessa escolha. O homem ele era perfeito. Ele foi criado à imagem de Deus. Então, pela sua escolha, o mal entra. O mal surge justamente dentro da sua escolha. Então, foi justamente daí que partiu a decisão de Adão de pecar. Mas ele poderia ter feito diferente. Achou aí, Ricardo? Peraí, que eu acho que agora. Ah, não é 27, é 7, né? Eu coloquei aqui um. Marcos capítulo 7, versículo 21 ao 23. Porque de dentro do coração dos homens é que procede os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, a malícia, o dolo, a lascívia, a inveja e a blasfêmia, a soberba e a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Então, ok. O texto, Jesus, a palavra de Jesus, está dizendo que Sim. do homem procede tudo que não presta. Ok. Mas tem alguma coisa que presta? Por exemplo, o homem sozinho, ele pode falar assim, caramba, eu tenho que ser um melhor marido, um melhor pai, eu preciso me arrepender do que eu fiz ontem, eu quero ter uma vida com Deus íntegra, ou isso não pode acontecer? Sim, Do homem, eu tô falando. Não, partindo dele É a partir mesmo. do homem. O homem dele chega em mesmo. casa e fala assim, nossa, ontem eu fui duro com meu filho, com a minha mulher, eu quero mudar, eu quero servir a Deus, eu quero voltar, eu Sim, quero ler a ele Bíblia. tem- Isso ele pode tem- partir do ele- homem? Ele tem a livre agência, a sua livre escolha. Agora, se Deus, é o que a gente fala de livre-arbítrio e predestinação, se ele tem essa capacidade de tentar a salvação por ele mesmo, aí já é outra coisa. Entendeu? Agora, quando o homem tem capacidade, vamos supor, eu quero ser um bom pai, eu preciso melhorar. Isso até as pessoas que não são Mas eu quero cristãos, voltar para Deus, eu quero servir a Deus, eu Se quero... Deus- Isso se- pode acontecer. a pessoa pode até fazer, mas se Deus não trabalhar no coração dela, ela vai ser mais uma falsa conversão. Porque o homem não pode querer servir a Deus, mas servir a Satanás pode, é isso. Pra queda, sim, porque o homem já, depois que ele é... Então Deus programa o homem para ser mais do diabo do que dele. Não, muito pelo contrário, porque senão não haveria o plano de redenção. Porque havia uma necessidade do homem ser remido. Certo. Por si só, ele não conseguiria escapar disso. Você entende assim, Luciano? Não, eu entendo. O pastor está aqui comentando, junto com o Ricardo,
Eu estava me recordando daquela parábola do filho pródigo, onde o menino cai em si, o filho mais velho, né? Ele cai, o mais novo, quer dizer, ele cai em si e ele volta. Não foi uma ação do pai, mas foi uma ação dele se reconhecer, de ver o estado em que ele estava e ele cai em si. Eu acho que esse texto dá para ilustrar. E ele diz, eu me levantarei e irei ter com meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra ti, Exato. não sou digno. E é interessante, porque esse capítulo 15 de Lucas é o pastor que vai atrás da ovelha, é a mulher que vai atrás da dracma, mas no caso do filho, é ele que cai em si. Então essa ação de Deus, ela de ir atrás, isso ocorre. Mas também ocorre o contrário, do homem cair em si, reconhecer e voltar. Fiz tudo errado, eu preciso mudar, eu preciso voltar para trás e consertar. Né? Bom, olhei no relógio agora e percebi que está na hora das nossas considerações finais, porque o tempo voa. Vocês perceberam como o tempo voa? Tem um estudo aí que da 11 da manhã até meio-dia é a hora mais rápida que tem no dia. É verdade. Vai, vira aí, vamos para as considerações finais. Considerações finais. Debates com o pastor César Cavalcante. Estamos de volta aqui com o nosso debate. Saiu do ar aqui pelo YouTube, mas voltou rapidamente. Mas aí zerou os comentários, né? Eu ia ler mais alguns, não deu tempo. E eu volto aqui agora sim com as considerações finais. Com as considerações finais, o seminarista Ricardo Riu. Bem-vindo sempre aqui, meu irmão. Suas últimas considerações sobre esse tema. É um tema paradoxal, né? Que a gente tá começando levantando uma hipótese, né? E eu acredito que como Deus ele é o autor, não só ele é o autor da história, né? Ele já vê o começo, o meio e o fim, e ele decreta esses meios que a história acontece, né? O desenrolar dessa história para que o final seja glorioso, entendeu? A história não termina só na queda. O homem caiu, pronto, final. Ou seja, não tem um plano de salvação para ele, não existiu um plano na eternidade, tudo. Ou seja, como Deus ele é o construtor dessa história, ele já definiu o final dela também. Maravilha. Assim que eu creio. Obrigado pela sua presença aqui. Qual que é o @? Como é que faz para te achar? Eu tô no Facebook, Ricardo Riu também. Também Riu é R-I-U-L. Exatamente. Riu. Todo mundo fala Ricardo Riu. Mas não é. Não é Rio de Rio, não. Não. Riu. Ricardo Riu. É austríaco. R-I-U-L. Legal. Suas considerações finais, pastor Luciano, um privilégio tê-lo aqui. Privilégio, pastor César. Deus abençoe a tua vida, ao Ricardo, cada ouvinte. Quero dizer que é muito bom estar aqui. Bom, nas minhas considerações finais, quero reafirmar o que eu disse no início. Meu ponto de vista, segundo os textos de Gênesis, capítulo de número 2, capítulo de número 3, capítulo 3, na rua José Benedito Pinto, número 75. Deixa eu aproveitar, pastor, eu trabalho com dependentes químicos, então se de repente tiver algum ouvinte precisando de ajuda, pode entrar em contato comigo que nós teremos um prazer em ajudá-los. Opa, @Luciano Scala. O endereço da sua igreja, você lembra? Puxa, eu não lembro. Beleza. Eu sou novo na igreja. Tomara que o pastor esteja ouvindo. Tô ficando por aqui, na gente. Penha. Tenho 2 convites para você. Logo mais, à 1h, daqui a pouquinho, 1h, eu vou estar ao vivo com o pastor Paulo Lutero de Mello no programa Voz do Brasil para Cristo, transmitido por outra emissora. Então, à 1h eu vou estar com meu amigo de muitos anos, pastor Paulo Lutero de Mello, e às 20 horas eu vou estar pregando aqui na Zona Norte, Avenida Guapira 903. Avenida Guapira 903, hoje à noite, quarta-feira, eu vou estar dando estudo bíblico aqui na Avenida Guapira 903, pertinho do metrô Tucuruvi. Às 2h eu volto aqui ao vivo com mais um programa Crescendo na Fé. Obrigado aos meus convidados dessa manhã, obrigado ao Rafa, obrigado a você, ouvinte. Deus abençoe todos vocês, a gente se encontra às 14. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. A presciência na Bíblia, ela está escrito. Não, sim. Entendeu? Mas a presciência que a gente fala Então, é conhecer que é de antemão. Conhecer de antemão é conhecer da maneira assim de relacionamento. Não, então vamos entender o que é presciência para você, porque a presciência está escrito lá em Pedro, Sim. que nós somos eleitos segundo a presciência de Deus. E aí o pastor invocou esse texto, falou assim, olha, isso aí está dentro da presciência e tal. Uhum. Aí você está dizendo, não, se tem presciência, tem alguém acima de Deus que colocou o futuro, Então. e Deus precisa consultar. Ele não falou nada de consultar. Vamos lá, então o que é presciência, por irmão? Então, presciência quando eu falo presciência, eu não estou falando que Deus precisa consultar o futuro. Presciência, ele só consegue consultar o futuro aquilo que ele determinou.
aquilo que ele, aquilo que ele determinou. Ou seja, a fonte do conhecimento de Deus, Deus não precisa buscar conhecimento para poder saber o que vai acontecer. Ele é todo conhecimento. Ele não pode ter dado, por exemplo, liberdade para você e você decide se você vai virar à esquerda ou à direita, mas como ele está fora do tempo, ele já sabe que decisão você tomou. Sim, porque a eternidade, quando a gente fala de Deus, a gente fala de um ser eterno. Para Deus não existe passado, presente e futuro. Deus, ele contempla toda a história de uma vez. Acho que aí fica a distinção futuro imediato, né? Que a gente fala, conhecimento imediato de Deus, né? Acho que aí fica a distinção da presciência de Deus e a predestinação de Deus, né? Uhum. Ele ter a presciência não significa que ele predestinou para que aquilo ocorresse. Senão nós vamos entrar naquela questão do que o pastor colocou, daquele tio que violentou a menina. Deus tem a presciência disso ou Deus predestinou que isso acontecesse? Então a gente tem que tomar cuidado nesse sentido, porque nós colocamos em Deus, ao meu ver, um caráter de crueldade. Então esse Deus é cruel. Porque o que eu respondo para uma mãe que teve a sua filha violentada? Deus predestinou que isso acontecesse. Eu acho que isso coloca em Deus uma crueldade. Na sua opinião, Deus determinou que acontecesse? Não, por causa do decreto permissivo dele. Ele permitiu o quê? O homem vai lá e ele peca por liberdade própria. Por liberdade própria. Deus permitiu que o homem pecasse. Deus permitiu que o homem pecasse. Tanto que ele permitiu que o homem pecasse, que o homem caiu. Então o homem tem permissão de Deus para fazer coisas erradas. Sim, ó. Mas ele tem permissão de Deus para fazer coisas certas? Aí é que tá. Uma anotação que eu fiz aqui é muito interessante. Ó. Deus não opera positivamente no homem, tanto querer quanto realizar, quando o homem vai contra a própria vontade revelada de Deus. Ou seja, ele permite e entrega o homem à própria consciência do coração dele. Ok. Então o homem tem, da parte de Deus, liberdade para agir contra a vontade de Deus. É isso? Liberdade para pecar. Então, e quer agir contra a vontade de Deus. Exatamente. Agora, esse mesmo homem, ele tem liberdade para agir a favor? Por exemplo, ele pode se arrepender? Se Deus trabalhar no coração dele, sim. Não. Agora, não é se Deus trabalhando, não. Então, mas por vontade própria ele pode pecar. Por vontade própria ele Mas pode por vontade pecar. própria ele não pode se arrepender? Partindo dele, não. Então, mas partindo dele ele pode pecar. Sim. Mas partindo dele ele não pode se arrepender. Se Deus não trabalhar no coração dele então, para trazer ele ao arrependimento... Deus deixou o homem programado para pecar, não, mas não programado para se arrepender? Não. É por isso que eu falo dos decretos permissivos, dos decretos eternos, porque o que acontece? Quando a gente chega e fala assim, poxa, Deus então ele é autor do mal, se você for seguir essa linha do pensamento. Não, mas essa linha de pensamento é você que está apresentando, eu só estou questionando. Então, Deus seria o autor do mal, porque se você for analisar, levar isso até a última consequência, você pode falar assim, bom, por que Deus criou Satanás? Então quem é o autor do mal? Exatamente, é o próprio homem. Ó, no versículo, quer ver? Vamos lá. Então o homem criou o mal. Não, o mal nasce de dentro dele. Quer ver? Vamos lá. Texto, Marcos. Marcos capítulo 27, versículo 21. E aí deu? Não, eu acho que eu perdi. Marcos o que você falou? Não, eu coloquei 27, 21. Não, então é Mateus. Então acho que deve ser Mateus, peraí. Ou o texto tá errado ou é Mateus. Não. Não, você errou a referência ou é Mateus, né? Deixa eu ver aqui. Enquanto você procura, eu vou aqui pro Ricardo. Eu vou aqui pro Luciano. Maravilha. Manda. Acerca dessa questão, bom, Deus ele não cria o mal. Deus ele não cria o mal e o homem não cria o mal. O mal ele surge dentro dessa escolha. O homem ele era perfeito, ele foi criado à imagem de Deus. Então, pela sua escolha, o mal entra. O mal surge justamente dentro da sua escolha. Então, foi justamente daí que partiu a decisão de Adão de pecar. Mas ele poderia ter feito diferente. Achou aí, Ricardo? Peraí, que eu acho que agora... não é 27, é 7, né? Eu coloquei aqui
Marcos capítulo 7, versículo 21 ao 23. Porque de dentro do coração dos homens é que procede os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, a malícia, o dolo, a lascívia, a inveja e a blasfêmia, a soberba e a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Então, ok. O texto, Jesus, a palavra de Jesus, está dizendo que Sim. do homem procede tudo que não presta. Ok. Mas tem alguma coisa que presta? Por exemplo, o homem sozinho, ele pode falar assim, caramba, eu tenho que ser um melhor marido, um melhor pai, eu preciso me arrepender do que eu fiz ontem, eu quero ter uma vida com Deus íntegra, ou isso não pode acontecer? Sim, Do homem, eu tô falando. Não, partindo dele mesmo. Partindo do homem. O homem dele chega em mesmo. casa e fala assim, nossa, ontem eu fui duro com meu filho, com a minha mulher, eu quero mudar, eu quero servir a Deus, eu quero voltar, eu Sim, quero ler a Bíblia. Isso pode partir do homem? Ele tem a livre agência, a sua livre escolha. Agora, se Deus, é o que a gente fala de livre-arbítrio e predestinação, se ele tem essa capacidade de tentar a salvação por ele mesmo, aí já é outra coisa. Entendeu? Agora, quando o homem tem de capacidade, vamos supor, eu quero ser um bom pai, eu preciso melhorar. Isso até as pessoas que não são Mas eu quero voltar para Deus, eu quero servir a Deus. Isso pode acontecer. A pessoa pode até fazer, mas se Deus não trabalhar no coração dela, ela vai ser mais uma falsa conversão. Porque o homem não pode querer servir a Deus, mas servir a Satanás pode, é isso. Pra queda, sim, porque o homem já, depois que ele é... Então Deus programa o homem para ser mais do diabo do que dele. Não, muito pelo contrário, porque senão não haveria o plano de redenção. Porque havia uma necessidade do homem o que ser remido. Certo. Por si só, ele não conseguiria escapar disso. Você entende assim, Luciano? Não, eu entendo. O pastor está aqui comentando, junto com o Ricardo. Eu estava me recordando daquela parábola do filho pródigo, onde o menino cai em si, o filho mais velho, né? Ele cai, o mais novo, quer dizer, ele cai em si e ele volta. Não foi uma ação do pai, mas foi uma ação dele se reconhecer, de ver o estado em que ele estava e ele cai em si. Eu acho que esse texto dá para ilustrar. E ele diz, eu me levantarei, irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra ti, Exato. eu sou digno. E é interessante, porque esse capítulo 15 de Lucas é o pastor que vai atrás da ovelha, é a mulher que vai atrás da dracma, mas no caso do filho, é ele que cai em si. Então essa ação de Deus, ela de ir atrás, isso ocorre. Mas também ocorre o contrário, do homem cair em si, reconhecer e voltar. Fiz tudo errado, eu preciso mudar, eu preciso voltar para trás e consertar. Né? Bom, olhei no relógio agora e percebi que está na hora das nossas considerações finais, porque o tempo voa. Vocês perceberam quanto o tempo voa? Tem um estudo aí que da 11 da manhã até meio-dia é a hora mais rápida que tem no dia. É verdade. Vai, vira aí, vamos para as considerações finais. Considerações finais. Debates com o pastor César Cavalcante. Estamos de volta aqui com o nosso debate. Saiu do ar aqui pelo YouTube, mas voltou rapidamente. Mas aí zerou os comentários, né? Eu ia ler mais alguns, não deu tempo. E eu volto aqui agora sim com as considerações finais. O seminarista Ricardo Riu. Bem-vindo sempre aqui, meu irmão. Suas últimas considerações sobre esse tema. É um tema paradoxal, né? Que a gente tá começando levantando uma hipótese, né? E eu acredito que como Deus ele é o autor, não só ele é o autor da história, né? Ele já vê o começo, o meio e o fim, e ele decreta esses meios que a história acontece, né? O desenrolar dessa história para que o final seja glorioso, entendeu? A história não termina só na queda. O homem caiu, pronto, final. Ou seja, não tem um plano de salvação para ele, não existiu um plano na eternidade, tudo. Ou seja, como Deus ele é o construtor dessa história, ele já definiu o final dela também. Maravilha. Assim, eu creio. Obrigado pela sua presença aqui. Qual que é o arroba? Como é que faz para te achar? Eu tô no Facebook, Ricardo Riu também. Riu é R-I-U-L. Exatamente. Riu. Todo mundo fala Ricardo Riu. Mas não é. Não é Rio de Rio, não. Não. Riu. Ricardo Riu. É austríaco. R-I-U-L. Legal. Suas considerações finais, pastor Luciano, um privilégio tê-lo aqui. Privilégio, pastor César. Deus abençoe a tua vida, ao Ricardo, a cada ouvinte. Quero dizer que é muito bom estar aqui. Bom, nas minhas considerações finais, quero reafirmar o que eu disse no início. Meu ponto de vista, segundo
os textos de Gênesis, capítulo de número 2, capítulo de número 3, capítulo 3, na rua José Benedito Pinto, número 75. Deixa eu aproveitar, pastor, eu trabalho com dependentes químicos, então se de repente tiver algum ouvinte precisando de ajuda, pode entrar em contato comigo que nós teremos um prazer em ajudá-los. Opa, @Luciano Scala. O endereço da sua igreja, você lembra? Puxa, eu não lembro. Beleza. Eu sou novo na igreja. Tomara que o pastor esteja ouvindo. Tô ficando por aqui, Na gente. Penha. Tenho 2 convites para você. Logo mais, à 1h, daqui a pouquinho, 1h, eu vou estar ao vivo com o pastor Paulo Lutero de Mello no programa Voz do Brasil para Cristo, transmitido por outra emissora. Então, à 1h, eu vou estar com meu amigo de muitos anos, pastor Paulo Lutero de Mello, e às 20 horas eu vou estar pregando aqui na Zona Norte, Avenida Guapira, 903. Avenida Guapira, 903. Hoje à noite, quarta-feira, eu vou estar dando estudo bíblico aqui na Avenida Guapira, 903, pertinho do metrô Tucuruvi. Às 2h, eu volto aqui ao vivo com mais um programa Crescendo na Fé. Obrigado aos meus convidados dessa manhã, obrigado ao Rafa, obrigado a você, ouvinte. Deus abençoe todos vocês. A gente se encontra às 14. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Você ouviu Debates na Musical FM. Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast. Basta digitar Debates Musical FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes quiser. Disponível para Spotify, Deezer e os tocadores da Apple e Android. Musical FM.